senhores, sejam bem-vindos à nossa terceira noite de atividades da Conferência Regional Espírita, que envolve as cidades de Feira de Santana, Cachoeira e Santo Amaro. Nós tivemos que fazer algumas alterações na nossa programação em função de um acidente que aconteceu com o nosso irmão amigo Jorge Elahá. Ontem, e aqui agradecemos mais uma vez, o nosso querido irmão André Luiz Peixinho necessitou, cobrir a atividade que seria realizada pelo Jorge Elahá, e ele então fez a sua palestra, Contribuições dos Benfeitores Espirituais sobre o Amor. Deslocamos o companheiro Sérgio Thyssen, que proferiria a palestra na sexta-feira para hoje, e ele estará falando sobre saúde e espiritualidade no cuidado aos enfermos. E conseguimos, para o nosso evento, o nosso querido irmão Simão Pedro de Lima, de Patrocínio, lá de Minas Gerais. Ele estará substituindo o Jorge Elahá, e ele então irá proferir a palestra As Bem-aventuranças para um Mundo Sustentável. Será na quinta-feira, dia 1º. E a nossa irmã, Ana Tereza Camasmi, será deslocada para a sexta-feira. Amanhã, nós estaremos soltando essa programação atualizada. Pedimos desculpas a todos, infelizmente, aconteceu isso com o nosso irmão Jorge, e aqui nós desejamos a ele a melhor recuperação possível. Inclusive, ele nos mandou uma nota, e nós vamos colocar esta nota agora para que todos possam ver o que o nosso irmão nos apresentou. Eu fui atravessar uma pista dupla e tropecei no canteiro central, caindo de ombro no chão. Vim para o hospital, fiz todos os exames e foram constatadas 2 fraturas logo abaixo do ombro. Segundo o ortopedista de plantão, será necessária uma cirurgia para a colocação de uma placa e vários parafusos. Continuo internado, estou bem. A única coisa que dói é o braço quando eu mexo. Quando ele está imóvel, não existe dor. Ainda não sei que dia nem horário será a cirurgia. Hoje à tarde, o cardiologista passou e fez a avaliação e disse que estou apto para a cirurgia. No mais, quero tranquilizar a todos com relação ao meu estado de saúde, porque eu estou muito bem, muito confiante em Deus e sem maiores preocupações com relação à cirurgia ou com as possíveis sequelas que poderão advir. Essa é uma nota do nosso querido irmão Jorge Elahá. E aqui, desde já, nós ofertamos a ele o nosso amor, com muita luz, para que esse procedimento possa acontecer a contento e que em breve ele possa estar conosco. Convido agora a nossa irmã Jocélia Lima, da cidade de Cachoeira, que será a mestre de cerimônia da nossa atividade desta noite. Boa noite, Jocélia. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Bem-vindo ao terceiro dia da nossa Conferência Regional Espírita. Saudamos todos os internautas que nos assistem. As cidades de Feira de Santana, Cachoeira e Santo Amaro, os Conselhos Regionais 2 e 3, órgãos da Federação Espírita do Estado da Bahia, agradecem a presença de todos. A Conferência Regional Espírita tem o tema central Amai-vos. A Conferência Regional tem a geração de imagens com o Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec. É transmitida pela internet, pelo nosso canal, youtube.com/crfeira. Também pela Rádio Espírita Esperança Web, TV Espírita Esperança, Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz, canal Rede Doutrina. Queremos também aqui divulgar a Rádio Web,
Acesse e ouça www.radio4web.com.br diariamente das 6 às 8 horas e das 18 às 20 horas. É um momento Fonte de Luz, com mensagens edificantes com Divaldo Franco. Música se ouve aqui nessa rádio web. O nosso evento acontece em todas as noites até o dia 3/10. E no dia 3, teremos um grande seminário com Cosme Massi, das 17 às 19 horas. E no domingo, das 9 às 11 horas, o nosso seminário de encerramento, com Haroldo Dutra Dias. O nosso evento também está apoiando duas instituições, a SEVU, Sociedade Espírita Verdade e União, no distrito de Lustosa, na cidade de Teodoro Sampaio, na Bahia, e a Casa dos Velhos de Cachoeira, Bahia, que tem o nome fantasia de Lar Aconchego. E através do QR Code, você no seu celular ou computador pode estar apoiando essas duas instituições. Visitem a nossa livraria, estamos com a livraria virtual. Lá também você encontra vários títulos de livros espíritas e muitas promoções. Basta também com o QR Code e você acessará a nossa livraria. A nossa livraria funcionará todos os dias por 24 horas até o dia 4 de outubro. Aos Centros Espíritas do Estado da Bahia informamos que a FEEB possui a distribuidora de livros Elísio Ferreira de Souza, que está funcionando normalmente, assim como a livraria Allan Kardec, na sede central. O nosso evento é também transmitido para surdos por Libras, pelo Grupo de Estudo de Surdos Espíritas de Belo Horizonte, Minas Gerais. O nosso momento de arte é muito especial e agora teremos a dupla de Feira de Santana, Lisete e Álvaro. Sofrido, liberta tuas armas pra lutar, abre mão dos vícios, medita na saúde que virá. Aflito, reúna suas forças pra pensar que não há conflito que vença a vontade de orar. Uma palavra sábia pode te guiar e como mágica uma intensa luz vai refletir e te acalmar. Um bálsamo de fé a te aliviar, em nome de Jesus virá. Coração sofrido, liberta tuas armas pra lutar, abre mão dos vícios,
acredita na saúde que virá. Coração aflito, reúna suas forças pra pensar que não há conflito que vença a vontade de orar. Uma palavra sábia pode te guiar, e como mágica, uma intensa luz vai refletir e te acalmar, e te acalmar. Um bálsamo de fé a te aliviar, em nome de Jesus virá. Jesus virá. Coração Agradecemos a Lisete Álvaro por essa maravilhosa apresentação. E agora, a nossa palestra, que tem como tema Saúde e Espiritualidade no Cuidado aos Enfermos, com o conferencista Sérgio Tisse, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito boa noite. Boa noite a todos, meus amigos da Bahia e de onde mais seja, não é? É uma alegria muito grande podermos participar deste encontro em meio a pessoas tão queridas. Queria agradecer a vocês todos da organização. É mesmo uma grande satisfação estar aqui com vocês, com a ideia de fazermos um estudo a respeito de saúde e espiritualidade, mas talvez voltado o tema para como que os cuidados aos enfermos, né? Aos doentes. Então, meus amigos, uma primeira ideia para nós que somos espíritas, antes de tudo, é reconhecermos a nossa realidade, compreendermos que mundo é este e quem somos nós. Nós aprendemos a hierarquia dos mundos com Allan Kardec e os Espíritos da Codificação em O Livro dos Espíritos. Sabemos que a Terra já viveu um longo período como um mundo primitivo. Sabemos também que já há muito tempo a nossa humanidade vive a experiência de um mundo de provas e expiações. Gostaríamos de lembrar que falamos já há algum tempo em termos de transição planetária, mais uma, com a ideia de que vem no grande futuro a perspectiva da regeneração, para muito mais adiante percorrermos a realidade de um mundo ditoso ou feliz e, para mais adiante ainda, para aqueles que permanecerem na Terra, que não tiverem que viver o degredo, o exílio, a transmigração, a perspectiva lá adiante de um mundo puro,
Então, numa visão simples da evolução das humanidades, nós na Terra ainda estamos vivendo as agruras de um mundo tipicamente de expiações. E as doenças, de um modo geral, tão comuns na Terra, nos seus habitantes, é um vínculo que nós precisamos associar a ideia de doenças e a ideia de expiações, e numa certa extensão a provas também. Eu gostaria de lembrar do livro Roteiro, que é um livro astro de um conjunto de livros astros, todos publicados pela Federação Espírita Brasileira, todos pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e a ideia de que há um capítulo nesta obra chamado O Grande Educandário, e ali nós aprendemos que o planeta Terra é uma grande escola, eu diria até uma escola relativamente de conhecimentos elementares ou básicos, né? Mas há espíritos amigos que, além dessa referência sobre a ideia de uma grande escola para toda uma multidão de seres humanos matriculados aqui, a ideia de que aqui é um grande hospital. Então, nós não podemos deixar de apreciar essa possibilidade, lembrando algo que eles também dizem: quem não é uma alma enferma, num certo sentido, quem não é um espírito doente, não reencarna na Terra. Ou, se o faz em caráter missionário. Aí são espíritos mais evoluídos, são espíritos mais enobrecidos, que já se desprenderam como que das nossas características e vêm, a pedido dos espíritos mais superiores ainda, para nos ajudar no sentido do que nós ainda necessitamos, para podermos evoluir de tal maneira em que nós vamos nos desvencilhando das predisposições de adoecermos. Tanto é que nós vivemos uma realidade há muito tempo em termos de uma infinidade de doenças, de patologias, de transtornos, e eu me refiro a tanto as questões que visitam o corpo físico, tanto quanto as questões da mente humana. Então, nós temos na Terra, como que desde sempre, milhares e milhares de doenças diferentes. E é muito difícil nós encontrarmos pessoas que possam chegar à terceira idade, a idade provecta, como se diz, sem terem adoecido. E mesmo aqueles que possam viver uma vida longa sem apresentarem uma doença importante, não quer dizer que na vida anterior ou na vida futura isso não aconteceu ou acontecerá. Muitas vezes, dentro do planejamento reencarnatório, há um período de bonança, há um período de um certo alívio, de um certo repouso mental em torno de uma vida com mais saúde e bem-estar. Dentro de tudo aquilo que é o conjunto dos projetos que são individuais para a nossa recuperação. Mas doença é uma característica daqui. Então, eu tenho, nos dias atuais, em que a medicina avançou muito, nós temos o câncer com um número cada vez maior de casos.
Nós temos doenças cardiovasculares, como a doença arterial coronariana, tanto quanto a doença cerebrovascular, os derrames cerebrais. Nós temos as doenças infecciosas, nós temos doenças por vírus, vide a pandemia, e outras muitas. Nós temos doenças por bactérias, por protozoários, por fungos. E nós estamos vendo o número de casos sempre como que se multiplicando ao redor do planeta. Nós temos problemas digestivos, respiratórios, problemas muito graves, visitando as criaturas mundo afora. E hoje em dia, ainda mais a partir da pandemia, meus amigos, nós temos um aumento muito grande dos problemas na área da psiquiatria, na área da doença mental. Então, nós temos uma verdadeira epidemia de depressão. A depressão é uma pandemia também e está em todos os países. A depressão é um problema de saúde pública para todas as nações da Terra. Ou seja, é um problema do planeta, é um problema da nossa humanidade. Eu não vou considerar detalhes agora, mas depressão, vale um seminário, depressão, por mais que nós identifiquemos pela psicologia, psicanálise, a psicoterapia e mesmo a psiquiatria, né, causas que possam sugerir uma razão, uma origem para a depressão de muitas pessoas. Por exemplo, a perda de um ente querido, não é? O luto, que é algo muito comum em função de tudo que nós temos nesse grande cenário de um mundo atrasado, semi-primitivo, conhecido como um grande educandário, mas também como um grande hospital. Nós nos lembramos que tudo isto faz parte dos nossos problemas espirituais. Eu poderia dizer para vocês, sem entrar no mérito, a depressão é um problema do espírito, e no espírito tem que ser tratado. Ao mesmo tempo, eu lembro com os amigos que nós temos a dependência química, nós temos o alcoolismo crônico, que é uma verdadeira tragédia na humanidade. Há décadas, na verdade, há séculos, mas que ganhou uma proporção muito mais delicada, abrangente, como agora nos dias atuais, fora as drogas ilícitas, como a cocaína, a heroína, o crack, que têm efeitos avassaladores na sociedade, nas famílias e para os indivíduos, cada um deles. Nós também nos lembramos dos problemas médicos, como aqueles muito típicos das crianças. Tudo vem se agravando. Nós temos, por exemplo, as crianças dentro do transtorno do espectro do autismo. Nós tínhamos muito poucos casos no passado. O número vem crescendo exponencialmente, em termos de que hoje todos conhecem o autismo, todos ouviram falar, todos no Brasil e no mundo têm pessoas conhecidas cujas suas crianças, na vizinhança, na escola, na sua família, não é? Profissionais de saúde e de áreas correlatas que cuidam destas crianças. É muito grande, muito expressivo o sofrimento que elas têm, ainda mais nos casos mais moderados ou graves, né? E isso não havia há décadas atrás. A doença foi descrita, o transtorno, em 1943, 77 anos atrás, mas eram casos esporádicos.
Hoje é algo muito comum. Com isso, eu estou recordando uma ideia, quando fazemos um retrospecto desse tipo, que mundo é esse? Não é? Então, nós nos lembramos que a questão da saúde humana é uma questão fundamental. Por quê? Porque nós temos milhões e milhões de casos de todo tipo de circunstância. E nós nos lembramos do mesmo capítulo do livro Roteiro, chamado O Grande Educandário. Nessa altura, o autor espiritual, que é Emmanuel, ele nos adianta uma informação interessante. Aquela que diz que nós temos 20 bilhões de humanos. Ou seja, aonde? Na Terra, claro. É o único mundo que nós conhecemos um pouco melhor. Então, se nós hoje temos 7,7 bilhões de encarnados, nós temos 12,3 bilhões de desencarnados. E por que eu lembro isto a esta altura? Porque o planeta sendo um grande hospital, os doentes estão dos dois lados. O tipo de vida humana que existe na vida do além-túmulo se assemelha muito ao que nós temos do lado de cá. E porque estamos reencarnados agora, conhecemos um pouco melhor. Mas quando estamos do outro lado, conhecemos alguma coisa daquela realidade. E o que acontece que nós sabemos também? Na erraticidade, há doentes para todo lado. O que mais nós temos na Terra, no mundo espiritual, também é doença, pacientes. Tanto é que as instituições mais comuns no mundo espiritual são hospitais, postos de auxílio, clínicas, gerenciados, todos esses aspectos a favor da recuperação da saúde humana. Do outro lado da vida, é algo, vamos dizer assim, que tem a ver com todos os países, com todas as nações, tem a ver com todas as culturas. E os grandes espíritos amadurecidos no bem, no amor, na verdade, são os que cuidam dos hospitais, maiores ou menores, para os cuidados aos doentes desencarnados. Então, essa não é só uma questão do mundo físico. Parecia ser, mas não é. Por quê? Porque quando nós desencarnamos por causa de uma enfermidade importante qualquer, a qualquer altura da vida, problemas clínicos ou cirúrgicos, problemas mentais, alcoolismo, suicídio, acidentes, politrauma e uma série de circunstâncias muito típicas nossas, nós chegamos do outro lado da vida como espíritos necessitados. E a medicina continua. O cuidado com a saúde continua também. Aliás, ex-médicos, enfermeiros, pessoas das várias áreas da saúde que morrem, em geral, é o que eles sabem fazer. Numa altura, eles vão seguir ajudando, quando estiverem devidamente preparados para isto, numa ideia também de continuação. A não ser que eles sejam doentes também, e aí eles vão precisar, primeiro, de uma recuperação da sua saúde, para depois, quem sabe, poderem participar em ajuda à saúde alheia. Então, quando nós pensamos em medicina, nós nos lembramos de, consequentemente, saúde. A medicina tem uma história
de 5.500 anos. E é exatamente o mesmo período da história escrita da humanidade. Ou seja, a figura de terapeutas, a figura de supostos médicos, a figura de doentes, isso está por todo lado da história humana, começando lá atrás, até nas pinturas rupestres, portanto, em cavernas de povos ancestrais. A medicina, como que oficialmente ela começa, com Imhotep, no Egito Antigo. Era um espírito da nobreza da dinastia da época, ele era um polímata, ele era filósofo, ele era arquiteto e ele era médico. É o primeiro médico que se tem história, né? De tal maneira que ele tem uma ação extraordinária no Egito Antigo e passam-se muitos séculos depois, até Hipócrates surgir na Grécia, muito tempo depois. Então, são os pais da medicina, mas a ideia original qual era? Medicina, saúde, doente, sempre tivemos notícias a respeito. E nós reparamos o quanto é importante a medicina e outras áreas, como a enfermagem e outras áreas correlacionadas, não é? Para que se busque promover a saúde humana que se perdeu nas muitas vidas e na vida atual tem se perdido a saúde. Como vocês sabem muito bem, muitas vezes são crianças que já nascem com problemas congênitos, sejam cardiopatias, seja uma microcefalia, como aconteceu há poucos anos por causa do Zika vírus no nosso Nordeste. 2.500 casos de microcefalia com um conjunto de consequências muito penosas para estas crianças, para as suas famílias. Então, com isto nós nos lembramos das características da nossa condição humana. Então, antes de tudo, vale uma lembrança, né? Nós somos imperfeitos e as doenças vêm das nossas imperfeições. A Terra é um grande hospital, não é verdade? Mas nós estamos aqui porque somos quem somos. Nós somos pessoas, ou almas, ou espíritos, que trazemos como que tudo aquilo que resultou das nossas experiências pretéritas. Tudo aquilo que, na verdade, foi feito por cada um de nós, contrariando as leis divinas. Onde, nos séculos que se multiplicaram, nas reencarnações sucessivas, nós fomos capazes de gerarmos prejuízos alheios. E tudo isso tem consequências. Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Lei de responsabilidade pessoal. O que é isto? Aprendemos como fazendo parte da lei natural ou da lei divina. Então, a doença, na verdade, seja ela qual for, geradora de sofrimento mental ou de sofrimento como que biológico, físico, né? Tudo é decorrente de nós mesmos. Então, reparem, a ideia é de que a doença não começa no corpo. A doença mental não se inicia no cérebro humano. O que nós temos no cérebro de um paciente com depressão importante são modificações dos neurotransmissores. A psiquiatria ainda acredita que isso seja a causa. Usa os antidepressivos. Os pacientes melhoram,
Mas se você pensa de retirar a medicação um dia, volta tudo de novo, porque é uma medicina que está distante de tratar as causas. Ao mesmo tempo, quando eu uso todos os recursos para cuidar das crianças nossas dentro do espectro do autismo, eu posso ter algum bom resultado, mas são muito pobres os resultados, porque tudo isso vem do espírito. Eu encontro na cabecinha, no cérebro, no encéfalo dessas crianças, alterações biológicas, que hoje as ressonâncias mais modernas, elas conseguem detectar. Alterações na conectividade do corpo caloso entre os dois hemisférios cerebrais, aumento da inflamação cerebral, alterações das mini-colunas, diminuição de neurônios espelho, mas tudo isto não é a causa, é consequência. Porque esses espíritos já trouxeram do mundo espiritual, onde eles não tinham corpo físico, os seus dramas. E boa parte, se não todos os dramas morais, as circunstâncias relacionadas a todo um conjunto de vivências tormentosas, gerando tormentos para os outros, tudo isso repercute no perispírito. Então, o perispírito é doente muito antes do corpo. Então, quando nós reencarnamos, trazendo as cargas fluídicas que deterioraram o nosso perispírito, nós, dependendo do projeto reencarnatório, mais cedo ou mais tarde, naquela mesma vida ou numa vida futura, por um processo natural em vista da recuperação, nós passamos os problemas do perispírito para o corpo físico. Ou seja, qual é a ideia? A ideia de que não há uma noção de saúde, que pela Organização Mundial da Saúde é um bem-estar que é físico, que é psíquico ou moral e social. E cada vez mais, com o avanço da espiritualidade na medicina, também o bem-estar espiritual está sendo como que trabalhado para que isso seja incluído na definição de saúde. Bem-estar físico, mental, social e espiritual. É uma questão de tempo. Então, nós voltando, lembramos a ideia de que nós, pelo Espiritismo, não é? E agora, conhecendo melhor a realidade, nós fomos apresentados a uma constituição tríplice, trina, do indivíduo encarnado. Então, nós temos o corpo físico, nós temos o perispírito e nós temos a essência da vida, que é a alma imortal. Então, é válido agora nós nos lembrarmos de que saúde é algo que tem que contemplar esta tríade. Ou então, visto de um outro jeito, nós temos saúdes. Tanto é que muitas pessoas podem chegar aos 50, 60 anos de idade, hoje em dia nem é muito, né? E pode não ter nenhum problema médico, mas de repente pode surgir uma divisão celular anômala num órgão qualquer. Essa divisão anômala, irregular, se ela não for devidamente envolvida por mecanismos de defesa no campo da imunologia, essa divisão celular, que é uma coisinha bem pequenininha, daqui a 6 meses pode ser um tumor de 8 centímetros. No fígado,
no mediastino entre os dois pulmões, em qualquer lugar. Então, de onde vem, se a pessoa viveu com a sua genética, com os seus padrões de uma biologia, a princípio, como que saudáveis, né? De onde vem aquela neoplasia, aquele tumor, aquele câncer? Vem do perispírito. Como assim? Vem. Porque está tudo lá. É como se o perispírito fosse um mapeamento do chamado modelo organizador biológico, e todos os problemas vêm do perispírito. Por exemplo, em cardiologia, que é a minha área, uma delas, a doença mais importante na atualidade, já há muito tempo, é a doença arterial coronariana. O infarto do miocárdio é a doença que mais mata no planeta. É problema de saúde pública no mundo inteiro. A coronária sofre um processo de trombose, uma placa coronariana é rompida, forma o trombo e não circula mais o sangue na artéria, né? Então, de onde vem isso? Tudo bem, na cardiologia nós estudamos muitas coisas. Nós estudamos a consequência do diabetes, do tabagismo, a consequência do colesterol alto, a consequência da hipertensão arterial sistêmica. São os chamados fatores de risco para entupir as artérias e causar os problemas cardíacos da doença coronariana. Mas, de onde vem isso tudo? Vem desses elementos? Vem. Mas alguém, e eu conheço vários pacientes, eles podem ter quase que todos os fatores de risco, por questões familiares, por predisposições biológicas, mas eles podem não ter nenhum entupimento arterial. Tanto quanto eu conheço inúmeros casos de pessoas que não tinham nenhum fator de risco e já infartaram 3 vezes. Para que nós tenhamos ideia de que há algo no perispírito, no modelo organizador da biologia, que gera as questões do corpo. Por isso a noção de que, mesmo com as alterações genéticas que alteram a biologia, por exemplo, na depressão e no autismo, no câncer, ainda assim tudo vem do espírito, tudo vem da alma. E da alma por quê? Porque resulta como consequência o legado dos nossos muitos erros pretéritos e de um acúmulo de tudo que nos aconteceu e de tudo que nós fizemos com que acontecesse aos outros. Todos vocês conhecem uma visão simples e muito bonita. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Doença é expiação. Doença é colheita. Não adianta nós imputarmos a tudo aquilo que até a medicina, num esforço muito grande, tenta identificar como as origens ou causas das mais diversas questões humanas. Mas se é na biologia, a causa é espiritual. E nós precisamos conhecer isto até para que nós, numa medicina que vá sendo cada vez mais avançada, nós compreendamos os efeitos das nossas atitudes, as consequências das nossas escolhas. Tanto é que num outro livro lindo para nós nos lembrarmos agora, também livro Astro, é uma leitura imperdível pela mediunidade de Chico e também com Valdo Vieira. O nome do livro é Pensamento e Vida. E a ideia qual é? A ideia é de que pensamento é tudo.
E numa determinada altura do livro, vale a recomendação carinhosa da leitura, ou da releitura pelos amigos todos que estão compartilhando essa oportunidade do estudo da noite. O nome do capítulo é Humildade. É um capítulo extraordinário. Se vocês não tiverem tempo agora para lerem ou relerem a obra toda, leiam apenas o capítulo. Vocês vão ver Emmanuel trabalhando sobre a antítese da humildade, que é o orgulho. E o orgulho é o mais importante e desastroso vício moral da humanidade. Que humanidade? Claro que a nossa. Não precisamos ir longe para entender isto. É aqui mesmo. É nesse departamento que é o nosso, né? Então, ele traz uma consideração bem interessante para nós. Ele diz que o orgulho está na origem de diversos problemas médicos, incluindo a depressão e o câncer. Vejam que coisa extraordinária. E ele também, no mesmo capítulo, ele adianta para nós que o orgulho gera um esgarçamento perispirítico, um enquistamento da estrutura perispiritual. E vale lembrar que, apesar de nós não enxergarmos os perispíritos das pessoas, apenas os médiuns de vidência o fazem, né? Perispírito é matéria, ele é semimaterial, é de uma constituição fluídica, diáfana. Mas o que é semimaterial, como o perispírito ele é material, porque ele é constituído de moléculas, ele é constituído de átomos, de partículas subatômicas. Além do que, o perispírito tem a estrutura humana a partir da ideia do seu corpo astral. O corpo astral tem a mesma expressão do corpo físico: cabeça, tronco, membros, aparelho circulatório, aparelho digestivo. Claro que numa constituição muito mais, não vou dizer simples, não é simples, ela é complexa, mas ela é delicada e é altamente energética, porque inclusive é ela que molda as características do corpo físico. Então, esse esgarçamento do perispírito vem do orgulho. Qual é a ideia? A ideia de que o conhecimento liberta. Se eu sei que orgulho, egoísmo, ambição e vaidade são elementos que nos constituem a realidade, nos caracterizam ainda, a medicina começa a avançar no sentido da espiritualização. E se existe um elemento fundamental, tem outros. É a ideia, não é apenas a espiritualização no sentido de algumas modalidades terapêuticas, é reforma íntima, é educação dos sentimentos. É algo que seja proveitoso no sentido da substituição definitiva dos nossos vícios, aqueles, pelas virtudes. Então, quando a gente trabalha saúde e cura, a palavra cura, ela é muito forte. Mas a palavra cura, temos que ter cuidado ao usá-la. Porque uma coisa é alguém ser submetido a uma cirurgia por uma equipe médica para retirada de um tumor, fazer uso da quimioterapia ou da radioterapia. Isto é da medicina bem atual, da oncologia moderna. Mas isto é um nível de cura
que pode ser obtido e haver critérios médicos de cura 5 anos depois, quando não há mais nenhum sinal daquela doença, seja do fígado, da mama ou do pulmão, mas no fundo pode não ter havido a questão fundamental, porque tudo que vem de fora, a cirurgia, os medicamentos, tudo que seja proveitoso, útil, maravilhoso, com vistas à nossa melhora clínica, é tudo válido, pertinente, necessário. Mas a essência que tem que mudar. Qual essência? Quem somos? Como é que foi bem a nossa história? O que nós temos quando nós procuramos uma espécie de autoconhecimento, de nos colocarmos em reflexões novas a respeito das nossas atitudes, das nossas escolhas, da nossa maneira de proceder? Como é que nós tratamos ou nos relacionamos no dia de hoje, na última semana? O que eu posso refletir a respeito? Eu já sei das minhas imperfeições, porque se não fossem elas, eu não estaria na Terra. Eu sei, de certo modo, mas eu preciso olhar melhor para mim. Todos precisam fazer isto. Porque, do contrário, nós vamos vivendo as vidas e vidas sucessivamente, sem fazermos algo em prol de um nível mais profundo de cura, de obtenção de um benefício a favor de uma saúde mais ampla e definitiva, definitivamente alcançada. Lembram da ideia das muitas saúdes? Uma coisa é a saúde do corpo, outra coisa é a saúde do perispírito, que é altamente significativa. Mas outra, que é a mais original, a mais relacionada à essência do espírito imortal, da alma, filha de Deus, como todos somos na Terra, é no sentido do sentimento, do pensamento, da vontade e daquilo que vai contemplando as nossas almas do ponto de vista das virtudes. Porque não há espaço para tudo. Ou eu deixo fluir as consequências das minhas imperfeições e, portanto, dos meus vícios morais em atitudes viciosas que geram prejuízo alheio, ou eu começo a despertar. Eu começo a compreender quem eu sou. Eu começo a ter coragem de me olhar no espelho. Se eu não me olhar agora, fazendo retrospectos diários das minhas atitudes, né? Eu vou encontrar o espelho após a morte. A vida vai seguir. O que acontece? Há um espelho nos esperando. Por quê? Não adianta nós dizermos, vivemos distraídos na encarnação toda. E aí não prestávamos atenção na nossa principal necessidade, no mais importante objetivo da vida humana, que é a transformação, a ressignificação, a reforma íntima, a educação dos sentimentos e pensamentos, porque foram eles que geraram prejuízo para os outros, foram nas condições da alma imortal, no mundo de relações, nas muitas vidas pretéritas, que nós fomos transgredindo as leis e gerando prejuízos aos perispíritos nossos, que ao longo de muitas vidas, como ainda hoje, ainda nas vidas atuais, vem gerando todo tipo de dificuldade. Ou seja,
agora eu conheço melhor. O espelho que nos espera no mundo espiritual, ele é um espelho de cristal puríssimo. Ele é de uma superfície intocável, irrepreensível, como se fora um cristal da Boêmia, da República Tcheca, o melhor do mundo. E aí nós vamos chegar do outro lado da vida, percebendo de novo a condição de imortalidade. Vamos olhar para nós, vamos enxergar o perispírito ainda muito alterado pelo conjunto dos erros no exercício do livre-arbítrio, mas gerando dificuldades. E aí nós vamos nos ver diante deste espelho, nós vamos ver os problemas em toda a estrutura do perispírito, vamos sentir coisas diferentes. Por exemplo, arrependimento. Se existe um sentimento típico da nossa humanidade quando desencarna, dando-se conta da imortalidade, da continuação da vida, reencontrando espíritos, reencontrando afetos e desafetos, observando a grandeza da vida no mundo espiritual, ainda própria de um mundo atrasado como a Terra, nós vamos ter aquela sensação de tempo perdido, de desperdício. Nós vamos estar nos arrependendo amargamente, de novo. E a ideia qual é? O Espiritismo, que é o Consolador prometido, mesmo que tenhamos outros consoladores, outras crenças lindas, religiões que, nas suas origens, todas elas pregaram e pregam o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, o trabalho, todas elas. Porque todas elas, na origem, que vieram a ser implantadas na Terra, todas elas vêm das esferas mais altas, em nome de Jesus. O que nós tivemos depois foram interpretações equivocadas, não é verdade? Por humanos imperfeitos, que éramos e somos nós ainda, não é? Trazendo uma interpretação como que pela letra, não é? E a interpretação humana é você humanizar a crença, a religião, e pôr a perder aquilo que veio na origem, gerando, aliás, inúmeras questões. Não vamos entrar nisso hoje. Mas então a ideia qual é? De que nós precisamos trabalhar a questão do pensamento. De onde vem pensamento e sentimento e o uso da vontade? Não vem do corpo, não vem do cérebro. O cérebro é um mecanismo para gerar as ações humanas, claro. Não vem do perispírito, vem de quem somos. E é isso que nós temos que trabalhar na questão de pensamento e saúde. O que nós temos pensado? De acordo com o quê? Ou com as ilusões do mundo, ou com um pouco mais de consciência da realidade, mas de uma realidade profunda, uma realidade libertadora. Há um livro que também, como todos desse autor, é lindo igualmente, que se chama Depois da Morte. E ele é, claro, de Leon Denis. Como é de Leon Denis o problema do ser, do destino e da dor, como é dele Joana d'Arc, Médium, e outros livros também. E é nesse que ele diz mais ou menos o seguinte, em um determinado momento. Ele diz, cuidado, cuidem de fazerem durante a vida o que vocês vieram fazer aqui. E é bonitinho porque ele se exime. Ele não fala nós.
a primeira pessoa do plural. Ele fala no sentido de, cuidem de vocês aí, porque os problemas estão em vocês. E aí ele diz assim, é uma luta árdua entre o bem e o mal. O mal está dentro de nós. Ele dá muito bem a entender isso também. Mas a perspectiva do bem virá com toda uma dedicação consciente, um esforço, né? E aí ele diz, no mesmo parágrafo, algo do tipo, olha, façam isto para que vocês, quando deixarem este mundo, vocês o façam numa condição melhor do que quando vocês aqui entraram. Porque esse é que é o sentido da vida. Trabalho, família, estudos, tudo isto faz parte. E tudo isto é expressivo e lindo. Mas o objetivo essencial é a transformação pessoal, que é um movimento que vem de dentro. Se eu faço uma terapia qualquer, se eu faço meditação transcendental, se eu faço yoga, tudo isto me ajuda a que eu vá tendo uma ideia melhor da realidade e contemplando a mim mesmo de questões úteis à minha emancipação. Mas o essencial é o pensamento. Então vejam só a questão de pensamento e saúde, para nós nos encaminharmos para o fim, na questão do cuidado aos doentes. Isso vale um seminário também. Então, olha como a medicina está mudando o paradigma. Qual foi, e é ainda, o grande paradigma da medicina atual? Uma medicina materialista, cartesiana, uma medicina voltada para a matéria. A partir do advento do Espiritismo e do crescimento da humanidade, especialmente da segunda metade do século XIX para cá, a psicologia vem mudando, a medicina também, a física, em 1900, com a ideia da quantização da energia, vem trazendo há 120 anos, como que toda uma perspectiva de mudança, de ajuda para progressos humanos. Temos coisas lindas que vieram de uma física nova, que inclui a mecânica quântica e a teoria da relatividade, e outras questões, é outro seminário. Pois bem, a ideia é de que nós estamos podendo viver uma revolução, em que nós vamos conhecer o que é o pensamento, que é radiação eletromagnética, que é quântico também, isso vale um dia um estudo. A ideia de que nós temos que embasar a nossa condição de pensar e de sentir em parâmetros de vida eterna, em referenciais de amor, bondade, caridade. Então, a medicina agora mais adiantadinha, ela vem mudando o modelo, espiritualizando-se, de tal maneira que hoje nós oramos com os nossos pacientes. Se eu comparar dois grupos em pós-operatório de cirurgias cardíacas de grande porte, são as cirurgias de mais risco para os pacientes. Se eu comparar dois grupos iguais e oferecendo aos dois grupos e a todos os doentes dos dois grupos o melhor da cardiologia moderna no pós-operatório de revascularização do coração, pontes de safena, e um grupo eu ofereço também a prece intercessória, o que a pesquisa mostrou? Que eu tenho um período de internação menor, uma ligeira diminuição de mortalidade, uso muito mais
reduzido de medicamentos, e outros trabalhos estão vindo nesse sentido. Então, hoje, por exemplo, nós trabalhamos gratidão e medicina. Tanto gratidão para curar o que possa ser um mal qualquer, visitando a condição daquela pessoa, problema físico e problema psiquiátrico. Ao mesmo tempo, eu tenho a ideia de a gratidão exercida todos os dias. Você propõe aos pacientes que antes de dormir, orando ou não, dependendo da sua crença, ele reflita o que durante aquele dia ele devesse agradecer ao vizinho que lhe ajudou quando você estava cozinhando e faltou um tempero, faltou como que um elemento para um bom resultado. Você estava apressado no trânsito e alguém te cedeu a vez. Você estava triste e o porteiro te cumprimentou quando te viu com um sorriso largo no semblante. Tanto quanto a um familiar que vem cuidando de você, né, deixando seus afazeres a teu benefício. Existem muitas situações, mas se eu sou aquele que reconhece e trabalho a gratidão, eu estou fazendo medicina preventiva e curativa também. A mesma questão é a questão da oração. Hoje nós oramos à beira do leito, em terapia intensiva, em emergência. Nós temos grupo de prece, já em 3 idiomas, reunindo pessoas conhecidas, orando pelos doentes. De onde vem isto? Claro que de toda a história da fé, a história da crença, a história das religiões, mas Jesus não nos indicou isto? Orai e vigiai. Jesus não nos disse a respeito da importância da prece? Quantas vezes, numa altura, ele não disse, se vais orar. Não é para orares aos olhos de todos, porque ele sabia das nossas questões morais. Recolhe-te, vá para o teu aposento e ora em silêncio, porque meu Pai verá o que passa no teu coração. A prece nessa prescrição médica de Jesus, Jesus o terapeuta, Jesus o médico divino, promovendo desde há 2000 anos, orem e vigiem. Tanto quanto ele não nos falou sobre o perdão, ele não sugeriu que nós perdoássemos não apenas 7, mas 70 vezes, 7 vezes. Aquilo era medicina. E só agora, 2000 anos depois, que nós estamos nos dando conta. Outra ideia sobre o perdão dos evangelhos, ele já na cruz, nos derradeiros momentos, eu diria, da sua corporificação na terra, ele vendo aquilo tudo, que aquela parte da humanidade tinha promovido quanto à sua vida, em sofrimento, ele dizia, Pai, perdoa todos eles aqui, porque eles não sabem o que fazem. Então, ele nos ensinava a usar o perdão. Perdão tem efeito curativo e tem efeito preventivo. Querem ver uma curiosidade para nós trabalharmos mais adiante num outro estudo? Em casos de depressão, que é uma pandemia no mundo, imaginem a depressão para quem não sabe das origens espirituais, porque não é espírita. Vai depender de antidepressivos por anos ou décadas, porque não se tem mais nada na medicina acadêmica, na medicina convencional, né? E aí, a ideia qual é? A ideia de que, se você comparar 2 grupos, em que você tem mulheres, eram enfermeiras americanas nesse estudo,
quanto mais elas frequentaram por semana a igreja, o templo, a sinagoga, seja qual fosse o templo, não havia centro espírita naquela ocasião, não foi levado em consideração, porque é ainda uma expressão minoritária no mundo. Quanto mais elas, enfermeiras, iam para escutar a preleção dos sacerdotes, para se benzer de algum modo, né? Menos depressão, e havendo depressão, períodos muito mais curtos de sofrimento e muito menos medicamentos. Então, religiosidade, espiritualidade tem a ver com a medicina? Claro, hoje é patente isso, especialmente em duas áreas. Na cardiologia. Nos congressos de cardiologia no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Brasília, congressos regionais ou nacionais, as salas de espiritualidade e doença cardiovascular, vejam só, espiritualidade e doença cardiovascular, são como que as salas mais cheias de todos os temas contemplados e necessariamente contemplados para o avanço da cardiologia. Então, as duas grandes áreas que estão à frente, cardiologia e psiquiatria. Em que sentido? Perdão, meditação, gratidão, prece, compaixão, caridade, empatia. Isso é pensamento renovado. Isso é a busca pelas virtudes que haverão de substituir tanto os vícios morais daqueles que nós ainda temos e que citávamos antes. Para nós terminarmos, vou dizer para vocês algo que pode ser também alentador nessa ideia de uma espiritualização da medicina. É uma experiência modesta, é verdade, né? Mas, por exemplo, nós já tínhamos estado em outros eventos, mas há, já há muitos anos, congressos mundiais de psiquiatria. E nós já fomos a vários, ou pelo menos alguns. O último foi exatamente em agosto de 2019, em Lisboa, num lugar lindo como centro de convenções. Lisboa é toda linda, Portugal é todo de uma beleza incomparável, não é? Tanto quanto os nossos queridos amigos de Portugal, o povo lusitano em si. Mas a ideia é de que, naquela altura, nós fomos apresentar a experiência do Centro Espírita, num pôster sobre abordagem espiritual das doenças mentais. Um grupo de tamanho médio de casos, de todos os diagnósticos mais comuns de problemas mentais tratados pela desobsessão e pelo passe, pela fluidoterapia espírita, pelo magnetismo de cura, pelo passe terapêutico. É o binômio da medicina da alma. E a ideia, portanto, qual é? Nós estamos levando a semente espírita da fronteira entre religiosidade, espiritualidade, saúde, doença e medicina aos eventos para conversar isto com os colegas. Em Lisboa, nós tínhamos 6.000 psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, psicoterapeutas do mundo inteiro, trocando ideias sobre muitas coisas. Pois bem, quando foi agora em dezembro, alguns meses depois, não é? 4 meses depois do agosto, no início do mês de dezembro de 2019, houve, pela mesma Associação Mundial de Psiquiatria, um congresso menor, mas só de espiritualidade e psiquiatria,
E aí, o que nós fomos fazendo em nome do nosso grupo espírita, aqui no Rio de Janeiro? Levamos essa experiência, o mesmo pôster de Lisboa, reapresentamos, vejam só, em Jerusalém. E levamos também, separando os casos de crianças com autismo, tratados pela desobsessão e pelo passe magnético para elas presentes no centro espírita, uma apresentação oral sobre abordagem espiritual do transtorno do espectro do autismo. Falamos para aqueles 300 colegas de vários países do mundo sobre Allan Kardec, Centro Espírita, mediunidade, ação dos espíritos desencarnados na mente humana, evangelho, evangelização, Francisco Cândido Xavier, claro que de uma maneira bem resumida, porque não há tempo para amplas dissertações. Cada um vem e traz uma contribuição para as discussões e análises. Então, quando eu lembro isso, que é uma experiência de centro espírita, para mostrar o quanto a humanidade vem crescendo, avançando. Mas o caminho a se percorrer ainda é muito longo, porque nós começamos tarde, num certo sentido, porque éramos distraídos pela era do materialismo, pelas ilusões da matéria, pelo cerceamento da nossa ação espírita no mundo, da nossa condição de vislumbrarmos o que de fato é a nossa realidade. Enfim, meus amigos, vocês me perdoem ter avançado um pouquinho no horário. Eu penso que com essas reflexões despretensiosas nós poderíamos interromper a nossa parte, né? E nos colocando à vontade para devolver a palavra aos nossos anfitriões, ao Marcos especialmente, e ao mesmo tempo me colocando para eventuais questões de todos vocês. Muito obrigado, Dr. Sérgio Thyssen. Parabéns pela grande explanação. Nós vamos só dar aqui alguns alguns segundos, perdão, se eu respirar um pouco, e vamos fazer aqui 2 breves anúncios. O primeiro, reforçar o trabalho em que nós aqui apoiamos 2 instituições sociais, que é a SEVU, a Sociedade Espírita Verdade e União de Lustosa, em que teve um companheiro, Evilásio Menezes, que através da sua mediunidade de cura, realizou grandes trabalhos, inclusive alguns de seus pacientes que foram lá atendidos, teve seus casos levados para congressos médicos, casos na área de oftalmologia, principalmente, e de cardiologia, que não se tinha cura para os métodos conhecidos pela ciência, e 2 casos, né, que lá passaram, foram apresentados em congressos de medicina. Então, a SEVU, né, o nosso grande Evilásio, foi o grande baluarte dessa instituição, com certeza no plano espiritual continua apoiando a todos nós, e também a Casa dos Velhos, né, carinhosamente chamada de Lar Aconchego. E rapidamente vocês vão ver um vídeo, e quem pudesse solidarizar com esses 2 belos trabalhos sociais, podem fazer as suas doações através do QR Code. A SEVU sempre teve como missão contribuir com a comunidade, mudando vidas através da prestação gratuita de serviços sociais, educativos e espirituais. Com abrigo para idosos, uma escola ofertando oficinas e cursos profissionalizantes, a SEVU também conta com uma clínica para atendimentos ambulatoriais e farmácia própria. Contribua com a instituição, seja voluntário, doe recursos financeiros, alimentos, materiais de higiene pessoal, limpeza ou construção. SEVU, mudando histórias de vida. E como havíamos anunciado anteriormente,
a nossa programação sofreu algumas alterações. Na quinta-feira, nós teremos a palestra As Bem-aventuranças para um Mundo Sustentável, com o nosso querido irmão Simão Pedro de Lima, de lá de Patrocínio, em Minas Gerais. E na sexta-feira, nós teremos a palestra Amor e Companheirismo nos Laços Afetivos, com a nossa querida irmã Ana Tereza Camasmi, do Rio de Janeiro. Nós queremos aqui agradecer também as pessoas que solidarizaram em se inscrever no nosso canal, e já temos aí atingido a meta de 1.000 inscritos. Isso, com certeza, vai facilitar bastante para a divulgação do Espiritismo. Professor Sérgio Thyssen, muito obrigado, e nós vamos agora às perguntas, né? Que o senhor pode aí, com certeza, contribuir ainda mais com o trabalho desta noite. Uma doença existente no perispírito pode ser minimizada pelo tipo de vida, comportamento, escolhas acertadas, etc., que a pessoa tem na presente encarnação? Excelente a lembrança e a resposta, claro que é afirmativa, né? Aliás, se nós pensarmos bem, esta é uma das pretensões do projeto reencarnatório. Se nós trazemos o nosso perispírito modificado pelos nossos erros antigos, nós vamos receber, de um modo geral, né, o amor dos pais, o carinho e as atenções de todos os familiares relacionados com aquele que está chegando de volta ao mundo. Nós vamos ver os reencarnantes, na maioria dos casos, no mundo todo, podendo estudar, podendo como que viver a vida escolar, desde o jardim de infância, às vezes até desde a amorosidade das tias na creche, não é? A educação formal, a educação gradativa, muitas vezes até as universidades, ao mestrado, ao doutorado e assim por diante. Mas especialmente o que nós ganhamos, não é, com a educação em família e a educação escolar dos primeiros anos, né, em termos de trabalhar valores. Porque é isto que nós precisamos. E na medida em que o conjunto de elementos bons, favoráveis, que tudo tem a ver com uma sociedade que nestes aspectos se emancipou, não é? Isto vai trazer benefícios para crianças, jovens, adultos jovens ou de quaisquer idades. Mas, gradativamente, ele deve ter, pela educação, consciência de si mesmos, de o que estamos fazendo na Terra, para que haja um dinamismo mais acelerado, para que haja uma consciência melhor, não é? De que nós não devemos, nem podemos tudo que muitas vezes o mundo, de uma maneira sedutora, nos atraia. Que existem coisas que não nos acrescentam absolutamente nada no sentido da evolução. E eu diria até com muito carinho, né? Mas com pena de reconhecer isto. Quantas atividades humanas promovidas e multiplicadas no mundo inteiro, na verdade, são destituídas de proveito. Na verdade, geram prejuízos, atalhos, gera como que uma paralisia da alma. E justo o que nós precisamos é vencer uma paralisia prévia, não é? Buscando a renovação para o futuro. Então, a resposta é bem que afirmativa. Pena que isto ainda não tem sido trabalhado à exaustão, como precisamos,
para que a escola, né, a pedagogia, ela também se aprimore e possa valorizar a alma dos alunos, a alma das crianças e dos adultos, porque em qualquer época nós temos uma ocasião de nós recomeçarmos. Obrigado. A segunda pergunta é: o ser humano pode alterar o seu planejamento reencarnatório em definitivo, modelando assim os seus quadros de saúde e doença? Muito bem. Ele, quando pode se envolver consciente, ainda no mundo espiritual, no seu próprio projeto reencarnatório, ele pode, se houver condições para isto, começar a trabalhar ainda na erraticidade o seu contexto moral e espiritual e, por conseguinte, o seu perispírito. Então, ele pode modificá-lo ainda no mundo espiritual. Não creiamos que o que serve é o período da reencarnação. Claro que ele é um período especialíssimo, mas progresso, evolução, aprimoramento, crescimento, preparo para o futuro, isso também se dá muito no mundo espiritual. Então, quando alguém desencarna e já sabe que vai reencarnar depois, 20 anos, 40 anos depois, pela sua história, pelo que lembra de si, ele começa a valorizar todo esse período que ele terá, para que quando ele mergulhe de novo na carne, na vestimenta física, ele já o faça com um perispírito tratado. Lembrando que nós tínhamos antes recordado dos muitos hospitais, das muitas terapias que são utilizadas no mundo espiritual por mecanismos de fora para dentro, e a terapia fundamental que é de dentro para fora, que é renovação moral, que é mudança de valores, que é aquilo que nós chamamos de irmos atrás das virtudes. Então, essa é uma questão importante. O passe, o tratamento espiritual também existe do outro lado. A cultura em busca de valores renovados também. Então, tudo e em toda parte há oportunidade de se buscar uma recuperação antes do novo nascimento. Mas, diante deste cenário típico da Terra, nós precisamos valorizar muito todo esse conjunto de ferramentas para a nossa evolução. Não é? A evangelização espírita dos bebês, da infância, dos jovens, dos adultos de todas as idades, é uma proposta espírita. Se existe algo que ocupa um espaço imenso e altamente significativo nos mecanismos de renovação, é o que vem de fora dos educadores espíritas, né, a bem das nossas crianças. Isso é um projeto a favor da saúde mental, é um projeto a favor da saúde humana, e do quanto pela prece, pelo evangelho, pela literatura espírita cristã de um nível adequado, né, nós podemos trazer a renovação em aspectos de fora para dentro e outros de construção, como está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, o homem de bem, que é o projeto para o futuro. Então, voltando para a pergunta que foi formulada, nós precisamos ter consciência, porque reparem uma coisa, nós somos aqui algumas centenas de irmãos, a maioria espíritas. Então, nós temos o Consolador como que à nossa disposição. Estamos trazendo isto para dentro, né? Mas e o restante do mundo?
E os tais 7 bilhões do lado de cá, que não tem a menor ideia de nada disso. Tanto quanto o dobro no mundo espiritual, que não tem a menor noção dos mecanismos e vive uma vida em umbral inferior, em trevas e zonas abissais. Enfim, cuidemos bem dos elementos que nós espíritas ganhamos do alto a nosso favor. E tenhamos com isto, no sentido da gratidão a todo este movimento, para que nós não percamos tempo, para que nós empreendamos uma dinâmica tal em que a gente pregue a doutrina espírita não tanto pela palavra, nem tanto por mecanismos que qualquer um pode aprender, mas pelo exemplo, como exatamente Emmanuel nos trouxe um dia, também pela mediunidade de Chico e de Valdo Vieira. A maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina é pregá-la ao mundo, mas não apenas intelectualmente, que tem o seu valor, claro, mas pela transformação. Muito bem, estamos à disposição, Marcos. Agradecemos ao senhor. Agora, em função do horário, existem várias perguntas, professor, né? Vamos finalizar com uma última e depois nós convidaremos a nossa irmã Jocélia para dar continuidade ao trabalho. A última pergunta é: a labirintite é uma doença de cunho espiritual? Maria Helena, veja só. Primeiro eu vou responder como médico, né? Labirintite é um problema do sistema vestibular que tem a ver com a audição, que é algo dentro do ouvido, ou como a gente diz, do ouvido interno. Então, é uma inflamação dos canais semicirculares que estão dentro da cabeça, numa parte mais externa, não é bem no cérebro, mas tem uma parte que corresponde ao cérebro. Então, em medicina, existem várias causas de labirintite. Existem várias afecções que acometem o labirinto. Então, eu posso ter uma inflamação por uma otite, que foi um pouco mais para dentro e gerou labirintite. Então, eu tenho que ter cuidado de deixar isso claro, porque tem questões que são bem humanas, bem biológicas, bem orgânicas, e que o colega da otorrinolaringologia, ele vai procurar ver o que é, né? Existe até, por exemplo, um tumor ligado ao 8º par craniano que pode gerar problemas do labirinto. Isso é uma coisa. Agora, talvez o que a irmã Maria Helena queira recordar é que zumbido e, às vezes, uma questão labiríntica pode ter um aspecto que seja fluídico, que seja mediúnico, de uma humanidade não reconhecida. Então, isso pode. Pode ser algo de obsessor? Pode. Então, o que nós prezamos? Que a pessoa consulte o médico convencional, para ele fazer uma investigação simples. O que é isso? Se for algo que a medicina não identifica, que o médico diz, olha, já fiz todos os exames e não sei o que é isso, então você vai tomar, não é, um Vertix, um Dramin, uma substância que costuma ajudar um pouco sintomaticamente nesses casos, né? E aí fica um vazio de diagnóstico. E aí pode ser uma questão espiritual que melhore com o passe, que melhore com a assistência aos estudos da palestra público-doutrinária, que melhore, vamos dizer, com as orações e, eventualmente, até com passes magnéticos,
com uma reunião de desobsessão, levando o caso para a instituição espírita, porque realmente, em termos de zumbido, Chico Xavier comentou isso um dia, e labirintite, né? Essas questões podem ter uma origem espiritual também. Mas antes, o médico. Agradecemos, são várias perguntas, mas nós vamos ter que agora dar seguimento ao nosso trabalho. E convidamos a nossa irmã, Jocélia Lima, para que finalize a atividade. Desde já, professor, muito obrigado. Né? Para nós foi uma grande honra tê-lo conosco nesta noite. Obrigado. Desencarnado será com Eulália Bueno, de São Paulo. Gostaríamos de fazer uma correção a respeito da distribuidora de livros da FEB. Na verdade, o nome é Elzio Ferreira de Souza, que está funcionando normalmente, assim como a livraria Allan Kardec, na sede central da FEB. Visitem as nossas livrarias, estamos com a livraria virtual. Lá, você também encontra vários títulos de livros espíritas e muitas promoções. Basta também com o QR Code e você acessará a nossa livraria. A nossa livraria funcionará todos os dias por 24 horas, até o dia 4 de outubro. Agradecemos também aos internautas, com votos de uma boa noite, com muita paz e luz. E no momento nos despedimos com mais uma música da dupla Lisete e Álvaro. Muita paz para todos. Obrigada. Pelos caminhos do mundo existe o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe como e a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Fale de amor onde esteja, sorria quanto puder, que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem dá aos pobres empresta, faça do estranho irmão. Deus paga bem depressa a quem estender sua mão. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar.